quem que cuida sobre qual autarquia a gente está falando. Tá. Então, eu acho que a gente tem muita discussão ainda a ser feita, de algumas inseguranças jurídicas mesmo que a gente precisa vencer, o mercado precisa se sentir seguro para poder utilizar. Eu acho que os reguladores avançaram bastante, eles estão muito abertos a discutir isso, o Banco Central é muito aberto a discutir, todos eles, tá? A CVM também, mas eu acho que a gente ainda falta mais divulgação, muito mais as empresas e quem usa essa tecnologia precisa se sentir mais seguro para que a gente deslanche aí na parte tecnológica. Entendi. Bom, mas tem a resolução 88 da CVM, que é aqui do crowdfunding, não é? Isso. Que já meio que toca na questão da tokenização. E pelo que eu vi, desde que saiu a CVM 88, o volume de tokenização multiplicou por 14 vezes. Isso. Ela substituiu, na verdade, a CVM 588, né, que possibilitou, principalmente as pequenas empresas, a captarem através dessa plataforma de ativos digitais. Super importante. Veio a CVM 88, acho que trouxe um pouco mais critério, mas a gente ainda tem limitação no tamanho das empresas, né, que pode, acho que está limitado ali a 15 milhões. Então, é muito focado, eu acho que impulsionou as pequenas e médias empresas a poderem captar por essas plataformas de ativos digitais, mas a gente agora precisa avançar, né, para empresas maiores também que façam adesão a essa captação pela tokenização. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas foi importante, eu acho que é uma alternativa importante para o mercado de pequenas e médias empresas. E falando em pequenas e médias empresas, tem a Before, que é uma empresa que inclusive eu já trouxe para cá, já conversei com a Patrícia, a CEO, com o Rodrigo, que é o presidente do conselho, e que está relacionado com vocês também, né? Ela é uma das nossas investidas. Eu acho que é o regime fácil lá. Que é o regime fácil. Que o número é maior, acho que agora é 300 milhões, não é o faturamento? Isso. E ela também abre para renda fixa, né? Então, assim, porque eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada, né? Como mercado de renda variável, ela ainda não é acessível para todos os mercados, né? Então, eu acho que a Fácil, ela veio ajudar muito nesse processo, né? Para quem não sabe, a Fácil, ela é facilitação do acesso ao crédito e incentivo à listagem. Então, eu não sabia que era uma sigla. É uma sigla, né? Então, bom, primeiro, acho que o investimento na Before, acho que é muito nessa nossa aposta, né, da tecnologia, porque ela é um mercado de balcão tokenizado, então ela permite ali que as pequenas e médias empresas tenham uma alternativa de captação. A gente gosta muito desse investimento da Before, porque eu falo que não é só pela tecnologia, porque a tecnologia ela está aí, mas eu falo que a Before ela também fez parte de uma inovação regulatória. Então ela começou lá como sandbox da CVM e ela veio nessa jornada evoluindo junto com a regulação para hoje possibilitar, inclusive aí vem acompanhando e está se adequando para poder fazer a oferta dos produtos da Fácil, que não só listagem, mas também permite às pequenas e médias empresas também oferta de produtos de renda fixa. Não, é maravilhoso, né? O modelo de negócio é incrível. É muito bacana. E você falou então, CVM, valores imobiliários, Banco Central, ativos financeiros. E a SUSEP nessa história? A SUSEP, ela é muito aberta também a discutir a inovação, né? Eu acho que a gente tem marcos regulatórios, a SUSEP também faz sandbox para novos projetos e novas seguradoras. Eu acho que o que é importante, Renato, assim, os nossos reguladores, eles são muito abertos a discutir essas novas tecnologias, né? E a gente vê aí o regulador muitas vezes impulsionando mesmo o mercado a inovar, né? Então, eu acho que a SUSEP tem aí alguns marcos regulatórios importantes para entregar agora, né, junto com, aliás, o mercado é que tem que entregar para o regulador agora em março, mas eles também são muito abertos a gente estudar novas tecnologias. Tá. Lembro que uma vez, uma das entrevistas que eu fiz no canal faz tempo já, foi com os irmãos Durso lá, que são de uma família de advogados penais. Né? Na época a gente estava falando sobre crimes digitais. E estava falando sobre golpe de Pix, sei lá, fraude, de tudo que é tipo, né, digital. E aí eu perguntei, falei, cara, e a lei? Como é que é a lei? Qual que é o ritmo de acompanhamento do avanço tecnológico vis-à-vis a punição pelos crimes, né? Então você mencionou agora há pouco, assim, é um tema que ainda está ganhando confiança entre os investidores e tal, mas quais que você acha que são exemplos de
questões relevantes regulatórias que ainda têm que ser superadas para acompanhar a tecnologia. Eu acho assim, ó, a tecnologia existe, ela já possibilita, a gente tem casos de uso. A única questão é quando algo sai fora da rota normal. Vou dar um exemplo. Então, num processo de liquidação judicial, o token ou o ativo, ele é sujeito às regras de liquidação? De quem entra primeiro na liquidação. Como é considerado. Por exemplo, a gente fala muito assim, na parte até do imobiliário, né? Hoje é possível o grande exemplo, né? Que é eu falo que é o sonho grande que a gente quer chegar. Então, uma casa você pode tokenizar e você pode alavancar ou conseguir crédito com uma parte da casa, 25%. Aí, quem tomou o empréstimo falece. Na partilha de bens. Esses tokens, eles entram na partilha de bem? Eu acho que tem muitas perguntas que não tem um consenso ainda. Sim.